Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Juliana aqui do canal Conhecendo as Religiões, do curso Conhecendo as Religiões. Venho sempre tratar aqui de um tema com vocês, me dizem que a gente trabalha mais a questão da religião. Comente, compartilhe, contribua aí, tá, com o nosso canal, participe dos cursos, das nossas conversas, vai estar os links todos para vocês aí na descrição. Então, acompanhe e comente. Bom, do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje de erros cometidos em relação à religião. Erros cometidos em relação à religião, pois é. Que problemas, que erros normalmente a gente encontra ou a gente comete em relação às religiões? Eu considerei alguns aqui importantes, pensando nessa relação, né, que é tão importante entre as crenças diferentes, né, pensando naquilo que interfere no diálogo, né, interreligioso, que são, ponto 1, a generalização. Generalização, a gente pensa aí naquilo que a gente pode considerar, por exemplo, que todos daquela religião pensam daquela forma, todos daquela religião fazem daquele jeito. Generalizar, né? Lembrando que nós temos várias religiões com vertentes, com algumas características que se diferenciam entre si, mesmo tendo lá um ramo semelhante, não é? Ponto 2, a intolerância. Acreditar que a sua religião é legítima e que as outras religiões não têm legitimidade, não é? E aí eu cometo a intolerância, sendo às vezes violento, até fisicamente, mas também violência verbal, a violência hoje via redes sociais. Ponto 3, a falta de entendimento e a falta de conhecimento, que é o que a gente vem melhorar aqui, né? Quando você conhece mais, você evita, né, vários erros. Então, a falta de entendimento é uma questão. Ponto 4, o fanatismo e o proselitismo. O fanatismo, o fanático é aquele que só considera aquela verdade e não considera que outras opiniões, que outras coisas possam existir. O fanatismo é o extremo nesse sentido e não é bacana. Normalmente a gente comete muito erro se a gente tem esse fanatismo religioso. O proselitismo é você forçar alguém a seguir a sua crença, a seguir aquilo que você acredita. Isso também é um erro. Quinto ponto, o uso político. Esse uso político é importante entender aqui como você justificar, né, a separação, justificar uma desigualdade, justificar que um é melhor que o outro, até politicamente. Né? Então, quando você considera que aquela religião dita lá as regras e as normas, né? Então, quando a religião usa, né, quando a política usa argumentos religiosos para se assentar, para dividir e para gerar mais desigualdade. Ponto 6, hipocrisia. Você pregar algo e fazer totalmente diferente, né? Tá lá bonito falando, mas depois, na hora de pregar, faz totalmente diferente, esse também é um erro. Alguns exemplos, então, né? Esses são gerais. Alguns exemplos a gente tem em relação às tradições afro, né? Quando vai se entender aí, por exemplo, a figura de Exu, né? Como demônio, então tem sempre aqueles comentários. Então, quem não conhece, quem não sabe os significados que os orixás têm para as tradições afro, vão demonizar e vão dizer, e vão justificar aquilo como algo né, ilegítimo. Né? Outro ponto é a islamofobia, que a gente sabe bastante, né? Você ter ligar o Islã ao terrorismo. O antissemitismo, ligar o judaísmo também a essas características, né? Todo esse problema que o judaísmo já enfrentou por conta disso, tantos erros cometidos em relação aos judeus. Conservadorismo e religião verdadeira, considerar ser aquele conservador e entender que somente a sua religião é verdadeira, também é um exemplo. Tem vários outros, né? Tem a questão do vegetarianismo, tanto lá na Índia, quando se fala que lá não se mata, né, a vaca porque é sagrada e que ninguém come carne, é preciso entender lá. Então, por exemplo, ela tem um significado de fertilidade, de purificação, mas tem gente sim que come carne, não é? A gente não tem como dizer que não. Assim como a gente vai observar no budismo, né, a questão do vegetarianismo, mas não é obrigatório que todos os budistas sejam vegetarianos. Por isso é importante perguntar sobre as preferências, né, da pessoa em relação ao alimento, perguntar as preferências em relação à vestimenta e até o uso de cabelo, não é? Muitas coisas que se faz estão justificadas lá pela leitura sagrada para aquela pessoa. Então, até os cabelos compridos, né, das mulheres de uma vertente mais pentecostal, vão usar e vão justificar também por leituras bíblicas. Então, quer dizer, também são pequenos erros, pequenos não, né, que acabam se tornando grandes, dependendo aí da proporção, né, e atrapalham a convivência, atrapalham
um bom relacionamento. Então, se você gostou, acesse os links que eu vou colocar. Nós temos o Pluralice, que você aprende um pouco mais. Você tem o curso Conhecendo as Religiões. Você tem a oficina de diálogo religioso, que vai estar acontecendo na USP em julho. Hoje é o último dia, não sei se vai dar mais tempo, espero que abra mais as inscrições para vocês. É claro, pode comentar, compartilhar e me seguindo aqui e comentando e colaborando com o canal. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.